YouTube me recomendou um canal muito legal chamado Teleshow. Eu acho que é Teleshow isso o nome mesmo, vou deixar aí pra vocês irem lá. O canal que traiu seu propósito, falando da Cartoon Network. Assim, faz muito tempo, né, que acho que a Cartoon Network foi engolida pela Warner Brothers, né? Não tem mais nada a respeito, enfim, né? Aconteceu muita coisa durante o caminho. Então, vamos dar uma olhada, o canal que traiu seu propósito, né? Vamos ver o que é e também vão lá no canal do Mano Teleshow. Eu tô curioso, eu gosto de ver essas coisas, essas curiosidades de produção de desenho. Vamos ver como é que ficou? 3, 2, 1, foi! Cartoon Network, um canal que já teve anos incríveis na TV a cabo e hoje em dia tá completamente largado de lado. Um canal que já perdeu a sua sede em 2022. É mesmo. Warner Animation. Um canal que simplesmente não faz novos desenhos já tem bons anos. Os desenhos famosos desse canal também não ganham novos episódios já tem muito tempo. Um É mesmo, que tinha né? sua Que é personalidade estranho. própria, cheio de programas, quadros incríveis, desenhos maravilhosos e hoje se tornou apenas uma plataforma de apenas exibir desenhos sem nenhuma perspectiva, traindo o seu próprio propósito e se esquecendo completamente do porquê ele surgiu algum dia. Nossa, essa época, curiosidade pra vocês, o que eu via da Cartoon Network, assim, eu era pobre, assim, mas, né? Nossa, pelo amor de Deus. Ali eu lembro que pra ver alguma coisa da Cartoon Network, o que eu fazia, né? Minha mãe, ela ia comprar roupa, aí eu falava, não, mãe, vou comprar roupa, vou com você, eu quero ir. Por que eu queria ir? Porque ela ia nas lojas pernambucanas. Nas lojas pernambucanas, antigamente, vendia eletrodoméstico. E os caras deixavam algumas TVs passando coisa da TV a cabo. Aí o contato que eu tive com o desenho, os desenhos que não passavam, né, no SBT ou na Globo, eu parava pra ver ali, né, quando era criança. E minha mãe, às vezes, via saindo, né, pra conversar ou só pra bater perna, né. E aí, ela até falava, eu deixava eu ali na loja, ficava ali sentadinho de boa, rapaz, e ela ia fazer outras coisas, tá ligado? Loja também do pessoal que ela conhecia. Olha o que nós fazia pra ver um bagulho, né, que não tinha lá no interior de Garça, olha isso. Mas teve alguns desenhos que passou no SBT, que nem o Coragem, a As Meninas Superpoderosas passou, o Dudu e Edu também. Eu acho que o Johnny Bravo e o Dexter passavam, acho que na Record, não lembro. Enfim. Nossa, Eu Sou o Máximo, eu acho que não passou de TV aberta. Vá que o Frango passou. Com o legado do Cartoon Network, se no fim das contas ainda existe alguma solução pra ele. Meu nome é Teles, você tá no canal Teleshow e galera, me segue lá no Instagram, mano. Eu amo receber mensagens de vocês, bater papo maroto e tudo mais. Tá deixando aí o arroba na tela e também tem um link na descrição. Bom, vamos deixar aí as coisas, né? Agora vamos e também deixar o link do vídeo aí pra vocês ir lá ver. Esse vídeo. Gostando da vibe, meio canal 90 das ideias. Muito bom. O início brilhante da Cartoon Network. Powerhouse Não sabe, o Cartoon Network. Powerhouse também é um tema de música que tocava dos Looney Tunes, né? Aquele tan 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 é também da Warner Bros, né? E aí o nome da música é Powerhouse. E aí pode ser daí que veio, né? Network foi criado em 1992 com o único propósito, ser o maior canal de desenhos animados do mundo, transmitindo desenhos 24 horas por dia, 7 dias na semana. Cartoon Network é visto agora em 20 Você não me falha? nos Estados Unidos e em mais de 75 países. E está se espalhando para novas casas todos os dias. Se os seus amigos não têm Cartoon Network, conte sobre a gente para que eles também possam sintonizar. Aí você não me falha a memória, esse cara da TBS, ele fez uma sociedade também com a galera da Hanna-Barbera, porque a Hanna-Barbera, não lembro se tinha um canal próprio, mas foram eles que começaram, né, o Hanna e o Barbera, a fazer desenho em massa mesmo. Tipo, tinha pelo menos por ano ali da Hanna-Barbera, umas 3, 4 séries. Até mais. Nossa, eles começaram nos anos 60, 70. E aí os caras faziam desenho a rodo. Nossa. Aí eu acho que um comprou um negócio do outro, aí juntou a sociedade, aí os caras... Não, vamos fazer um canal próprio, porque ficava meio... O horário pra criança ali era meio difícil de achar, né? Aí os caras quiseram fazer um canal voltado só pra isso, né? Tem outro vídeo aqui que acho que a gente viu mais a respeito, porque é muito interessante a ideia, né? Como é que os caras começou. Fazendo um mundo melhor, um desenho de cada vez. Mas era brabo, hein? E pra da que hora. isso acontecesse de fato, né? O Ted Turner, que foi o fundador Esse brabo aí mesmo. Ele acabou comprando um estúdio de animação bem famoso na época chamado Hanna-Barbera, que produzia que eu acabei de falar. Desenhos dos Flintstones, né? O Scooby-Doo, entre diversos outros desenhos que vocês bem devem conhecer por aí. É o Zé Colmeia, os Jetsons. Você gosta do som de pedras rolando?
Esse é Então brabo. você é um cabeça de Fred. O seu apetite pela idade da pedra moderna é maior do que... Era da hora que o os caras Brontossauro. faziam as edições, né? Faziam essas coisas meio doidas, das propagandas e pá, né? São os Flintstones, de segunda a sexta, na casa dos Flintstones Cartoon Network. Claro que não ia demorar Brabo. muito pra eles começarem Que a produzir saudades. os seus próprios desenhos originais ali pro Pô, canal, Gato mas Félix. com aquela cara Laboratório que o canal Dexter, tava se brabo propondo demais. a ser, né? Não apenas um canal voltado pro público infantil, mas sim um canal com uma personalidade ousada e descolada que deixava essa nova geração vidrada em querer ser como aqueles personagens que eles estavam assistindo ali na tela, né? Essa primeira geração de originais veio com desenhos incríveis, né? Como o Laboratório de Dexter, o Johnny Bravo, as meninas superpoderosas, tudo do Edu, que era muito Vocês querem nostálgico, né? uma curiosidade? Vocês querem uma curiosidade? Eu já estive do lado. Uma honra pra este gordo aqui, que foi no casamento do Sidão do Game. Aí a gente ficou numa mesa lá, e tava eu e minha esposa, né? Eu de youtuber, tava o Guzang, tava o Fiaspo, a Fernanda, né? Que é a namorada do Fiaspo, acho que casou já. E tava também o Lucas Almeida e a esposa dele, que hoje são dubladores profissionais. E a lenda Ricardo Juarez, que é a voz do Johnny Bravo, a voz do Kratos, a voz do Edu, do Edu. Cara, pô, mano. E aí ele ficou trocando muita ideia de desenho, de produção, de dublagem. Pô, mano, muito massa, velho. Muito massa mesmo. Foi uma das experiências mais ímpares que eu tive na minha vida. Muito bom. Sidão do Game, beijo, são lindo. Você se lembra das tranqueiras que você e seus amigos usavam para brincar no quintal? A Nossa. velha casa de árvore? O lava-carros que você construiu para dar banho no seu amigo fedorento? Ou o detector de mentiras que você construiu com uma torradeira e cordas? Não, pera aí, que aí tá passando Ou um o pouco do foguete que ponto, você né? usou para mandar o Edu em órbita? Ele teria se machucado se não fosse pelo paraquedas. Dudu do Edu, sexta às 8h30 da noite no Cartoon Bom Network. demais isso aí. E ali Nossa. pros anos 2000, digamos que o canal começou a entrar na sua grande era de ouro, né? E essa era tinha um nome, se chamava Powerhouse, e se chamava assim por conta da música tema que passava ali nos Ah, comerciais, tá, então, mas é que eram realmente sempre por conta da comerciais música. descolados de alguma forma, né? Ah, tá! Uma outra versão. Ah, Cartoon. Que aí tem os experimentos. Mas esse tema do Powerhouse, mas tinha esse Powerhouse aqui antigo, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui só pra gravar. Pera aí que esse tá mamando. Pera aí, ó. Powerhouse. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu ver se... É antigo. É essa música. Essa aqui é mais do Bendão, né? Deixa eu ver se toca a musiquinha. Essa música, ó. Essa música aqui braba que tá tocando. É essa aqui. É essa música, que é a Powerhouse antiga da época dos irmãos Warner, né? Que eu me lembro. Mas fizeram uma nova Powerhouse na Cartoon Network. É só pra galera. É inspirada no antigo também, que foi também uma era de ouro da época mais dos anos 30, 40, né? A Era de Ouro, 2000 da Cartoon Network. Era City. Mas em 2004, com o fim da era Powerhouse, o canal finalmente entrou no que podemos chamar de sua Nossa! grande era de ouro. Samurai Era Jack, City, brabo onde demais. eles pensaram em algo extremamente criativo e genial pra época. E se todos os personagens do canal vivessem Mansão na Foster. mesma cidade. Pois é. Hi, Hi, Puff and Yumi. Os comerciais mostravam algumas charges, né, dos personagens vivendo e convivendo ali na mesma cidade, num grande crossover. Então, Nossa, isso olha é só. o Billy Mandy. Isso que era da hora pra caramba da Cartoon Network, cara. Isso que era da hora pra caramba, velho. Essas sketchzinhas assim, tá ligado? Pronto, vai afogar o motor, seu idiota. Brabo. Nossa, que E era saudade. justamente essa vibe mais cool, mais maneirona do canal que trazia essa personalidade toda pra ele, né? Esses blocos inesquecíveis como Toonami, Cartoon, De Volta Toon, que era muito marcantes e não tinha quem não amasse. E depois né? na madrugada veio o Adult esse Swim programa para ainda. um boletim urgente. Enquanto esquenta a disputa no Votatum, os candidatos estão baixando cada vez mais o nível de suas campanhas. As acusações variam de destruição de propriedade Nossa, e destruição que da justiça. nostalgia que tá Várias me dando, prisões já véi. foram Que decretadas. da hora. Esta semana é a grande disputa entre Pokémon e
e Dragon Ball Z. Vamos torcer para que Aê! Eles começaram também em uma época. Eu não lembro se chegou a mudar e virou, acho que o Jetix, eu não lembro. Se foi daí ou se foi de um outro canal. Porque tinha o Animax. Lembrei, tinha o Animax que era tecnicamente só passava anime, né? Nossa, eu lembro quando era um adolescente ali, né? Os amigos juntavam pra ver anime. E aí, o primeiro anime que eu vi em conjunto, assim, o primeiro anime que eu vi na minha vida, olha a curiosidade, o primeiro anime que eu vi na minha vida, parar pra sentar mesmo pra ver, foi Yu Yu Hakusho. Aí depois foi o Dragon Ball. Aí depois foi Cavaleiro do Zodíaco. Aí eu era muito criança, eu era muito criancinha. E aí depois, quando eu fiquei mais velho, quando eu fui ver de novo anime, e aí eu fiquei interessado e tal, fui ver com os amigos e eles estavam vendo Neon Genesis Evangelion. Sim, a gente viu, e a gente ainda juntava no Cafofo, olha só essa história. E aí juntava no Cafofo, a galera ia pegar fita de um do outro, piava fita, cassete, nossa, era um rolê. Não tinha nem DVD. Sim, já existia, mas DVD era coisa de rico, DVD era coisa de quem era bom da grana. A gente ficava lá no Cafofo vendo, a gente viu Akira também, eu vi junto com eles Akira. Eu já conheci um pouco da TV Manchete, tinha também o S-Manga Corps. Aí, não sei se vocês manjam o que é isso. O S-Manga Corps que tinha Genocyber, tinha Ordenogun. Não é Ordenogun. Qual é o nome? Não é Ordenogun, é o nome da banda. Qual é o nome? Ah, esqueci dos robôs já. Lá, pera aí que eu vou pegar o nome. Detonator Organ, não lembro. Mas o cara era um desenho que queria ser meio. Qual é o nome? Queria ser Gundam das ideias, meio Mobile Suit Gundam. Queria ser meio anime. Aí é coisa de robô gigante, é da hora também pra caramba. E aí a gente assistiu também Elfen Lied. E aí foi quando a gente se juntou pra querer ver um anime grande, a gente começou a ver Naruto, né? E eu acompanhei o Naruto quando tava começando ali, sabe, 2005. Eu acho que antes até Naruto, mas quando veio os Projects, nossa, tinha lá o Naruto Project, Bleach Project, One Piece Project, vixe, aí arrebentava Project, aí era da hora demais. Aí eu lembro que passava, né, e tinha outro canal, né, com anime, mas a Cartoon Network passava e depois à noite tinha Frango Robô, tinha um monte de desenho doido. candidatos façam uma campanha mais limpa. Ai, Você que pode votar saudade. online ou enviando o Super A ou Super B para 50006 e conhecer vencedor sábado no Cartoon Network. Este serviço é pago, não esqueça de pedir a autorização dos seus pais. Eu acredito que os últimos grandes momentos desse canal foi por volta lá de 2013, com a Era Check-It, onde nós tivemos desenhos inesquecíveis, Bom demais. como Hora de Aventura, Apenas um Show, Steven Universo, Eu já era mais velho. de Gumball, que são Eu vi, desenhos mas não muito via bons de assistir toda até hora. hoje, Eu e via vivo esporadicamente. revisitando esses desenhos pra maratonar de tempos em tempos. Mas esse desenho é bom demais, louco. Ficou com um bigodinho de fogo. Fora que os desenhos, eles mudaram também, né? O jeito que conversa público, né? Uma curiosidade só pra galera entender. Que, tipo, dá pra ver que antigamente ainda tinha um desenvolvimento de personagens, mas eles eram mais malucos, né? Não sei se vocês sentiram isso. Quando era 2000, os desenhos eram mais loucos. Tipo, Coragem enfrentava uns bichos do do caramba do sétimo inferno. Aí tinha, por exemplo, o Laboratório de Dexter, que acontecia um monte de estripulia louca, né? A própria As Meninas Superpoderosas enfrentavam um monte de bicho, né? Então era mais voltado pra um tema e gerava, né, em volta desse tema as piadas e as coisas. Eu acho que o último que ainda teve essa mecânica, né, essa coisa foi, acho que, o Billy Mandy, né? O próprio, como é que é o nome daquele desenho do marinheiro? Também tinha um pouco. As Trapalhadas de Flapjack, que aí puxava um pouco mais, que a Nick, né, com o Bob Esponja começou a fazer, que era ter um pouco mais de desenvolvimento dos personagens, mas ainda continuar as atrapalhadas, né? Que aí vários desenhos começaram a querer fazer isso, mas aí a Cartoon Network veio com outra parada, que isso veio, acho que, com o Steven Universo. E aí Hora de Aventura pegou bastante, o Gumball pegou bastante, que os personagens, aí veio o Gravity Falls também, né, na mesma época ali, que os personagens, eles são muito importantes, eles têm mais coisas ainda, mais detalhes, e puxando mais coisas deles ainda pra ter mais história, do que, por exemplo, o cachorro rosa que só enfrentava o ruim, né? É isso que eu tô querendo dizer. O Steven Universo tem muito mais densidade. A Hora de Aventura também tem muito mais coisa, né? E aí começou os desenhos a ter esse tipo de coisa, né? A ter mais profundidade, é isso que eu quero dizer. Steven. Quê?
A decadência. Ih... E pra nossa tristeza, mano, o começo da decadência desse canal veio por volta lá dos anos de 2015, 2016, com a chegada dos famosos reboots, dos desenhos famosos, né? Mas já a gente meio que fala desses reboots aí, porque antes dos reboots... Oh, os Urso em Curso era legal também. Decisões minimamente questionáveis, né? Como, por exemplo, o cancelamento sem motivo de alguns desenhos famosos, como Titãs Biônico, Infinite Train. No passado, a gente tinha desenhos incríveis sendo cancelados também, como Mutante Rex, ou aquela série incrível do Ben 10 adolescente, diversos cancelamentos. Verdade, né? Era forte, o Ben 10 era fortíssimo, o Ben 10. As pessoas estavam gostando, e de uma hora para outra o desenho era simplesmente cancelado sem aviso nenhum e deixava aí os espectadores sem receber os novos episódios e ficavam meio que ali, que nem tonto, esperando os novos episódios dos seus desenhos favoritos, né? Não são os lutadores de sumô originais, são os lutadores de sumô Geração de Heróis. É uma continuação do original, mas eles meio que estragaram. E aí não demora muito pra chegar a tão famosa era dos polêmicos reboots, né, mano? De uma maneira ali de repaginar os desenhos mais famosos do canal. Fora que eu sinto também um pouco, nessa época, que muitos desenhos começaram a seguir a mesma fórmula de traço, né? O próprio aquele Titio Avô ali, ó, e o Teen Titans tem praticamente o mesmo traço, assim. Então são desenhos diferentes? São, mas você começa a ver que as coisas não estão mais tão únicas, é isso que eu quero dizer. E ao mesmo tempo convertendo eles, porque o canal esse traço grosso, época, sim, né, saindo plástico, mais né? Descolado e maneirão de antes, né? Pra algo mais bobo e mais infantil. Galera, isso aí, ó, por exemplo. Que vocês me entendam mal em relação aos reboots. Eu não sou contra reboots, até porque eles são muito importantes pra manter uma obra atualizada nos dias de hoje, né? Pra uma nova geração de jovens ter acesso àquela obra que já era muito marcante no passado. Isso não é algo novo pra Cartoon Network. Eles sempre foram muito experientes em fazer reboots bons dos seus desenhos. Mas a diferença era que agora eles tinham que fazer reboots de seus desenhos mais novos, dessas gerações mais novas, né? E a estratégia que eles escolheram pra fazer isso que foi o grande problema. Você conhece essa ameaça juvenil? Olha, eu acho que não. Gwen, por quê? O traço mudou muito. O pé da Cartoon foi quando eles inventaram de fazer um reboot infantil dos Jovens Titãs, chamado Teen Titans Go, ou Jovens Titãs em Ação aqui no Brasil, né? Que por incrível que pareça, fez muito sucesso na época, né? Fez tanto sucesso. O louco faz sucesso até hoje, só que acho que a única coisa que eu tenho de crítica, assim, eu acho engraçado, mas os desenhos começaram a perder a profundidade que tinham, né? E começou a voltar a ser mais bobo, né? Voltar a ser assim, tem um desenvolvimento de personagem ali, mas não tanto, né? E a única coisa que eu tenho a reclamar é que tinha uma época que, cara, era só... Você ligava na Cartoon Network, era só isso. Você ligava na Cartoon Network, era só Teen Titans Go. Não passava mais nada. Pô, os caras com 1 bilhão de desenho, aí, pô... Só passa isso, cara. Era bizarro. O desenho meio que simplesmente se tornou o carro-chefe do canal por muitos anos, né? Vivia passando aí a tarde toda no canal. E é isso que eu ia falar. Tem muita relevância no canal. Foi um desenho importante pra atrair um público novo, um público mais jovem, né? Que tinha um gosto inusitado de humor, pra não falar ruim, né? Mas assim, um humor muito conhecido como humor besteirol, sabe? Aquele humor mais abobalhado. Eu não vou julgar, até porque o YouTube tá cheio, né? Gostou, ou ainda gosta desse tipo de humor na vida, né? Então isso é muito subjetivo, né, de cada um. Por que ela ia querer ser um garoto? Garotos superam garotas! Porém, na minha opinião, esse sucesso todo... Nossa, eu não sei de quando foi isso, mas joga isso aí no Twitter pra você ver o que acontece com esse desenho amanhã. Do Teen Titans Go foi uma falsa esperança de que aquilo poderia ser o caminho certo que o canal deveria seguir. E por conta disso, eles acabaram dando tiro no próprio pé. Por conta do sucesso dos Jovens Titãs em Ação, eles mandaram produzir reboot seguindo essa mesma Foi seguindo fórmula. a mesma linha, vamos fazer né? o que já tá dando certo, né, mano? E assim a gente teve diversas pérolas, como Thundercats War. Esse, eu vou falar pra vocês, o melhor remake. Agora eu vou falar pra galera que gosta de Thundercats. Eu sou um cara que cresci vendo Thundercats. Foi outro desenho, né? Aí depois descobri que era uma série mesmo e tal, né? Antiga. Era muito da hora, gostava muito do universo. Mas, Thundercats teve um remake em 2011 já. Thundercats 2011. Esse Thundercats 2011, eu achei ele maravilhoso. Ele é muito bom. Era muito bom. Mas adivinha
a galera na época ficou pistoleta com esse reboot. Também trazido pela Cartoon Network, ó. Vou só mostrar um pouco aqui pra vocês entenderem. Ó, é esse aqui. Esse aqui, cara, é muito bem feito. Ele é mais anime, ele é mais adulto, mostra o que aconteceu, né, em Tandera e tudo mais, mostra as origens do Moon High e tudo mais. Tipo, meio que hoje o que a Netflix tá fazendo com o He-Man. Mas a galera, assim, as primeiras temporadas dessa série nova do He-Man são da hora. Eu tenho que ver as outras. Eu gostei do novo He-Man, eu achei bem legal. Mas, aí, o que aconteceu? Como a galera criticou pra caramba, não, porque o Thundercats não é mais a mesma coisa, não sei o quê, então os caras falaram assim, então o que tá dando certo vamos apresentar pra um público novo, vai que eles começam a querer gostar, né, do Thundercats. E os caras vieram com isso aqui. Boca meio Sans, meio Bend das ideias, o bagulho plástico sem sombra, igual a todos os outros desenhos que estavam saindo na época, velho. As novas meninas superpoderosas, mais da um mesma reboot forma. de Ben 10 infantilizado, e até os novos originais também estavam seguindo essa mesma forma, KKO, né? Aquele insuportável do tio avô, que Nossa! era uma verdadeira tortura de assistir. Nossa, obrigado, cara. Pô, eu não gostava desse desenho, velho. Esse desenho tem um outro, achei Clarencio também. O único que eu falava, o único que tem umas piadas mais ok é o tal do Chowder. Aquele eu falo, tem umas piadas que é legal, mas esse de tio avô e Clarencio não tancava, gente, desculpa. Aí talvez eu já sou muito velho, né? Talvez é um humor novo. Mas até eu desligando um pouco, né, a minha idade, eu falando, eu entendo que a galera agora vai gostar, né? Tipo o próprio Jovens Titãs e tudo mais. Eu entendo que tem algumas coisas que, assim, beleza, é feito pra galera agora. Pô, cara, esse bicho aqui não dá não, mano. Não dava. Eu tentei ver um episódio e falo, nossa, é muito ruim, velho. Esse aqui e o outro lá, o Clarencio lá, é muito ruim. E eu fiquei sabendo que os criadores são meio bosta, né? Tinha até tem para crianças, né? Largado no sofá, largado no sofá, largado no sofá. Não dá. Largado no sofá, largado no sofá, largado no sofá, largado no sofá. Não, tá bom, já entendi! Porém, o que eles não era estão isso, em consideração é que essa nova reformulação de conteúdo adotando uma postura mais infantil e abobalhada para os novos desenhos estava deixando o canal mais infantil e mais bobo. Naturalmente, isso foi afastando o público mais jovem e adolescente que não se identificava mais com quase nada daquilo que o canal estava transmitindo, né? Não tinha mais nenhum grande desenho esperando por eles, né? Ali como uma hora de aventura ou apenas um show que tinha uma vibe um pouco mais descolada, seguindo um pouco do que restou ali daquela essência do canal das antigas, né? A partir de 2016, a Cartoon Network passou a adotar essa política mais infantil a troco de números, a troco de resultados e, consequentemente, acabou matando boa parte da sua personalidade, o seu estilo rebelde e inovador que a gente tanto amava. Concordo. Senhores, vamos? E o que eu ia falar também, eu até falei em outras coisas quando aparece, por exemplo, a produção da Glitch Productions. Por que os caras, eles acham melhor mirar, né, nesse tipo de público? Porque é o que mais dá certo, cara. Eu já vi a entrevista com os criadores da Glitch Productions, né, que é os caras que fizeram esse MG4. Eles falaram, cara, as plataformas de streaming e os tempos hoje em dia, ou você tem que ser super infantil, ou você tem que ser super adulto. Não dá pra ter um meio termo, porque o meio termo tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, tem coisa que a galera vai gostar, tem coisa que a galera não vai gostar. Enfim, são vários fatores diferentes, tá ligado? Que levam a pessoa a gostar ou não do negócio. É muito difícil. E aí, eles estão querendo mirar justamente nesse gap que tem entre a galera, né, muito criança, né, que é 8, 10 anos, até a galera que tem 20 e poucos anos. Eles querem mirar nesse meio, dos 10 aos 20 anos, que a galera não tem produção pra eles, não tem um negócio feito pra eles, não tem nada, tá ligado? Antigamente até tinha, mas hoje em dia os serviços de streaming e essas coisas preferem criar porque, a gente já tem os números garantidos, tá ligado? Toda a galera que é mais nova, toda a galera que é mais velha. E o meio aqui, o bolo, fica mamado, né? Então por isso que os caras, por exemplo, a Glitch Productions, ela falou, não, a gente tem que fazer uns negócios que por mais que uma criança veja, não vai ter tanto problema, né? E tá dando certo, que é algo que tem que mostrar pra cara dos canais tipo Cartoon Network e falar, vocês abrem o olho, vocês estão tendo concorrência. E logo depois disso, o canal simplesmente passou a cometer diversos erros estratégicos, mano, um atrás do outro. Como, tem mais ainda, tô ligado. Tornar o canal
tudo para todos, entre aspas ali, né, na tentativa de agradar todas as faixas etárias, e no fim acabou ficando algo extremamente genérico e no fim das contas não agradava era ninguém, né, mano, porque o canal não era nem infantil demais para as crianças se apaixonarem, mas também não era descolado demais para os jovens se inspirarem. A decisão de fundir também a Cartoon Network com outros estúdios da Warner, né, da Warner Animation, para mim também foi um grande erro estratégico. Isso aí também se chama dinheiro. Bastante em alguns gastos, porém matou toda a liberdade criativa que a Cartoon tinha de criar novos desenhos sozinha, né? E pra mim, o maior erro do estúdio foi abandonar o público jovem para focar apenas em público mais infantil, pois no fim, o público infantil, na verdade, tá nem aí pros novos desenhos. O público infantil, na verdade, nem gosta tanto de assistir desenho, né, mano? Eles querem mais assistir vídeos feitos de inteligência artificial no YouTube. É isso aí, Caputina assassina, Caputina bailarina, Caputina, é isso, né? Tralaleiro, tralalá, tum sahur, é isso, né? Fichas em algo assim foi o que realmente matou a Cartoon Network, matou a fanbase que esse canal já teve algum dia. Simplesmente perdeu toda aquela sua identidade icônica para agradar a criancinha, perdeu o público que realmente era apaixonado pelos desenhos, que gostava de assistir desenho, perdeu toda a credibilidade e independência de criar novos desenhos por conta própria, né, velho? E agora se tornou aí um canal completamente apagado e ofuscado. Eu nem sei quais são os últimos desenhos da Cartoon. A Redenção. Ia lá, hein? Renascimento? A Fênix? Mas a pergunta que não quer calar na minha cabeça é: será que existe alguma possibilidade do canal voltar das cinzas algum dia? Bom, esses dias foi anunciado um teaser lá do Festival de Annecy que celebra as obras de animação pelo mundo. Quem é velhinho? E quem apresenta esse teaser é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Pernalonga. And here with me to celebrate animation is everyone. Ia lá o PIB, Apocalipse. What's up, Doc? E aliás, esse Pernalonga tá muito bem animado, diga-se de passagem, né, mano? Que pra quem realmente gosta de animação consegue. Eu amo esse Pernalonga. Ai, Pernalonga. Ai, nossa, mano, vários nicks que eu faço em jogos é tudo coisa de Looney Tunes. Os Looney Tunes, eles são maravilhosos, velho. Eu amo, é uma parte da minha infância que vocês não estão ligados, cara. Nossa, é uns desenhos que eu amava. Eu acordava muito cedo pra ir pra escola, né? E aí tinha o desenho que passava muito. Nossa, que era a hora Warner, eu acho. Que passava na SBT. E aí eu ligava a TV e tava passando aquilo lá já. E aí nossa, era só as edições, né, do Patolino muito doido, das coisas. Nossa, aí eu só cresci vendo Pernalonga. É muito bom, velho. Space Jam, não precisa falar pro cara. Eu amo esse Quay, safado! Tá que ele parece ter sido animado de maneira tradicional, né? Quadro parece a quadro, mesmo. Ali do jeito antigo. Mesmo que digitalmente, ainda assim tá muito bonito. E como eu disse, nesse teaser ele tá apenas anunciando aí o festival, pra quem tiver interessado em assistir e tudo mais. Porém, também vai ser uma ótima jogada de marketing pra Warner apresentar os seus novos grandes projetos, incluindo projetos pro próprio Cartoon Network. O primeiro projeto vai se chamar Creating Creativity, que vai celebrar os 25 anos da Cartoon Network Studios. E o evento vai contar com participações de ninguém mais, ninguém menos que Gendy Tartakovsky, o criador de laboratório. Nossa, que raiva que fizeram com esse cara, mano. Nossa, que raiva que fizeram com esse cara. Por que raiva? Porque o Samurai Jack, ele parou no meio do negócio. Eu lembro quando eu assistia quando era mais novo. Aí demorou, nossa, uns 15 anos pra ele fazer o final, a última temporada do Samurai Jack. E quando eu vi, eu falei, rusharam! Falou, não, dá mais tempo pro homem, que ele sabe fazer o negócio, cara. Eu gostei, mas, pô, dava mais tempo que dava pra concluir melhor, cara. Criador de Dexter, Samurai Jack, Kraken, criador de As Meninas Superpoderosas, Pendleton World, de Hora de Aventura, J.D. Quintel, de Apenas um Show, Adam Muto, que estava à frente ali do Fiona Cake, lá da Max, e Rebecca Sugar, criadora de Steven Universo. Ou seja, só as verdadeiras só estão chamando o panteão, né? Network, reunidas no mesmo lugar para bater um papo e quem sabe anunciar alguma coisa, sei lá, talvez um novo projeto, um novo desenho, não sei, galera. Todo mundo tem as expectativas bem altas para esse evento, né, mano, que tá prometendo grandes revelações. E eu espero, mano, que eles anunciem, sei lá, uma nova grande reformulação no canal, né? Uma nova grande era, né, com novos grandes desenhos, com esse time de peso de volta nas produções, né? É brabo essa galera, velho. A gente já teve algum dia no canal.
Porque outra coisa também, porque a Disney tava amando. A Disney perdeu a galera da Casa da Coruja, né? E já fiquei sabendo que tem outros animadores. Por exemplo, a galera da Vivisi Pop lá, por mais que vai continuar o Reluva Boss e o Rasbin Hotel lá, uma galera saiu pra fazer o Gaslight. E o Gaslight, ó, bom demais. Linda programação, novos quadros, né? Com novos desenhos incríveis, tipo Cartoons, tipo era o Votatoon, sei lá. Algo mais ou menos aí pro esse lado que a gente gostava tanto. Mas e você? O que você tá esperando disso tudo? Diz suas opiniões aqui nos comentários, porque eu amo ler e dar coraçãozinho Eu pra acho que todos se vocês. vier uma temporada nova de... mais vídeos incríveis desse canal, Se que vier... eu tenho certeza que se vocês vier estão uma, vendo. vão lá no canal do Teleshow. Bom demais, muito bom o seu vídeo, mano. Bom demais, bom demais. Parabéns pelo conteúdo. Vou deixar meu gostei aqui, me inscrever, aquela coisa braba. E vamos ver aqui, ó, Cartoon Network 5 anos. O que vai acontecer? Tá, pelo que eu tô vendo, gente, é a Annecy Festival que vai rolar do dia 8 ao dia 14 de junho, no mês que vem, né? Que aí tem a galera, né, que tá falando da Warner Bros. Animation. Aí tem lá Cartoon Network Studios, Hanna-Barbera Studios e Warner Bros. Animation. Vai ter a apresentação das 3 grandes marcas, né? E painel confirmado com o Tartakovsky, o Craig McCragen, deixa eu ver, que é o acho que ele falou aqui mesmo, o cara da Hora de Aventura. Aí tem, né, Peter Ward, Rebecca Sugar, JG Quintel, o Adam Muto e tal, né? Falando do futuro, falando do legado do que já fez e o futuro da Cartoon Network. Então, né? O que eu tô esperando? Tô esperando só que os caras vão dropar ali, ó, jogar um Steven Universo. Imagina? Ixi, o retorno da Hora de Aventura, não sei. Pô, seria interessante, cara. Caramba, tem muita possibilidade. Imagina o cara falar assim, não, gente, a gente vai fazer uma nova temporada de Samurai Jack. Aí eu ia ficar maluco. Aí eu ia ficar louco. Aí eu ia ficar maluco. Não, aí pra mim a internet acaba. Aí ferrou de vez. Então, se bem que já anunciar um novo Steven Universo já era, né? A galera vai ficar maluca. Enfim, tem o potencial, tomara, né, que a Cartoon Network, mas também eu espero que venha projetos novos. Eu entendo que a Cartoon gosta de fazer bastante reboot. Não duvidaria que os caras do nada soltam um reboot de Coragem com o Covarde, sei lá, do Laboratório de Dexter, esses desenhos aí, né? Vai saber. Enfim, gente, muito obrigado por ter assistido. Vão lá no canal do Teleshow. Muito bom conteúdo, muito bom demais, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, se inscreva, ativa o sino. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.